Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Matheus aqui do canal Jornada ao Êxito. Estamos aqui em mais um encontro, em mais um momento para hoje vermos juntos direção defensiva. Eu trarei de forma bem objetiva, pessoal, alguns conceitos relevantes, sobretudo para o estudo aplicado ao concurso público, nos editais que assim o prevê, e também para aquelas pessoas que de repente estão aí buscando, estão ingressando agora nas autoescolas e têm como matéria obrigatória a direção defensiva. Lembrando que são conceitos primordiais para o nosso dia a dia. Primeiro ponto, eu já fiz algumas marcações e gostaria que nós nos ativéssemos ao todo o conceito, claro, mas sobretudo a esses aqui. Primeiro eu preciso saber, Matheus, o que é a tal da direção defensiva? Segundo o Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, é a forma de dirigir que permite a você reconhecer antecipadamente. Matheus, o que é isso, antecipadamente? Gente, antes que aconteça. Eu não preciso que a situação aconteça para que eu haja de forma a evitá-la, tá certo? Quer dizer, eu não espero que ela aconteça, eu me antecipo aos fatos. Visando o que, Matheus? As situações de perigo e prever que pode acontecer com você, com seus acompanhantes, com o seu veículo e com os outros usuários da via. Lembrando, o trânsito ele não tem como não ser coletivo. O trânsito ele é estritamente coletivo, é o somatório dos condutores, dos condutores de modo geral, dos pedestres, dos ciclistas, é o somatório de todas essas ações. Trazendo aqui um conceito mais simples, direção defensiva nada mais é do que a capacidade de prever ocorrências no trânsito e agir em tempo de evitar o acidente em eminência. O que é isso, Matheus? Em eminência, prestes a acontecer, tá certo? Ali, quase que acontecendo já. Ela pode ser dividida, gente, em dois tipos. A preventiva, que é aquela na qual o motorista mantém uma atitude a fim de evitar acidentes, ou seja, ele prevê os riscos e dirige com atenção e cuidado, guardem esses dois fatores. Na direção defensiva, preventiva, o motorista se comporta de modo atento e cauteloso, cuidadoso. Já na corretiva, gente, se é corretiva é porque algo já aconteceu. Aí ele vai adotar ações, tá certo? Que podem aplicar para evitar um acidente, caso seja exposto a riscos imprevistos. Matheus, mas quem é preventivo não é corretivo? Não, porque na corretiva ele já está frente ali, já está fácil a uma ocorrência de um possível sinistro, tudo bem? Mas ele tem presteza suficiente para evitar que aquele fato ocorra. Seguindo aqui, eu gostaria de apresentar a vocês também 5 elementos da direção defensiva. São eles: conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. Conhecimento, o que é isso, Matheus? Gente, é o somatório máximo daquilo que a gente precisa deter no sentido de conhecimento mesmo, de informações. Ou seja, as informações sobre as leis, as condições da via, em que você vai se deslocar, sobretudo se for num ambiente novo para você. E o mínimo, gente, de manutenção e equipamentos do veículo. Sobretudo nesse ponto, eu gostaria de enfatizar no aspecto de manutenção, porque muita gente perde a mão aqui. Sai da autoescola, esquece o que viu na autoescola, minimamente dos conhecimentos básicos de mecânica, e se vê no dia a dia, por exemplo, um básico, não consegue ligar o veículo, gira a chave, como a gente diz, né? Dá a partida, o carro não liga. A primeira coisa que a pessoa verifica é um item que não tem nada a ver, por exemplo. Ele vai olhar, verificar o óleo do motor. Matheus, mas tem relação, sem óleo o motor não liga. Sim, mas o primeiro ponto do sistema elétrico que a gente verifica é a bateria, por exemplo, tá? Cabos, velas, aí tem diversos fatores que podem ocasionar o não devido funcionamento do veículo. Segundo ponto, caminhando aqui, a atenção. Gente, isso é sinônimo de direção defensiva. O condutor defensivo, que pratica a direção defensiva, ele é aquele o qual utiliza de meios a evitar ações que possam desvincular a sua atenção ali no momento da condução daquele veículo. Exemplos, Matheus, situações que possam aí prejudicar, são vários, dentre eles, dirigir ao telefone, ou com o fone de ouvido também, de modo a inviabilizar a tua capacidade plena de audição do eventual buzina, grito, alarde ou outra coisa que possa alertá-lo acerca de um eventual sinistro. Previsão, Matheus, o que é isso, gente? A previsão ela refere-se à capacidade de pensar em situações que podem acontecer e, consequentemente, agir com cautela diante dessas eventualidades, tá certo? Ela é dividida em imediata e imediata. A imediata, aqui está, marcando só para vocês possam ver, é aquela que vem antes do problema ocorra, ou seja, na imediata ainda não aconteceu. Já na imediata, vocês se veem aí frente a situações onde o problema está ocorrendo. Aí vocês vão utilizar de
comportamentos próprios defensivos, visando evitar ou envolver-se em situações de acidente ou sinistro, como a gente chama também. Tudo bem? Decisão. Ora, é fundamental que um condutor defensivo ele pratique a decisão, seja no sentido de maneira correta, de tomar a decisão de maneira correta em tempo hábil, ou seja ainda em atitude mesmo frente ao sinistro. Habilidade. Habilidade é a capacidade do condutor de utilizar o veículo e realizar qualquer manobra que seja necessária, em especial diante de situações adversas, como, por exemplo, mudar a marcha, fazer uma curva acentuada, frear repentinamente. Trazendo esse exemplo aqui do frear repentinamente, imagine que vocês estão conduzindo o veículo de vocês e, eventualmente, um ciclista, um motociclista caia na frente do veículo de vocês ou a poucos metros do veículo. Vocês precisam ter habilidade suficiente para tentar, pelo menos tentar, desviar o veículo ali a fim de evitar um acidente ou um mal maior para aquele ciclista ou motociclista que outrora tivera caído na frente do seu veículo. Caminhando aqui, eu gostaria de trazer para vocês alguns exemplos de situações adversas. Lembra que nós vimos lá, né, que o condutor defensivo ele precisa estar a par e buscar sempre ter meios de evitar ou de lidar com situações adversas. Mateus, me dê alguns exemplos do exemplo de luz ou baixa luminosidade. Imagine que vocês estão conduzindo o veículo por um ambiente onde a luminosidade é baixíssima, então dessa forma vocês se veem quase que obrigados ali a utilizarem farol alto, ou então a utilizarem o farol de forma sábia, no sentido de tentar sempre buscar orientação por placas, sobretudo se for um ambiente no qual vocês nunca estiveram antes, é uma rota nova, é uma via desconhecida, pouco iluminada ou pouco acessível também no sentido de asfalto, tá certo? Tempo, como assim, Matheus? Aí são fatores que estão fora do nosso controle, né? A gente pode usar como fatores climáticos, exemplo, forte chuva, granizo, vento, neblina. E trazendo o exemplo da forte chuva, nós temos um fenômeno chamado de aquaplanagem, não é? Que os veículos fazem no processo de frenagem. Durante o solos encharcados, sobretudo no asfalto, o tempo de reação, o tempo de freio, o tempo de brecagem do veículo, ele não é o tempo igual quanto o asfalto está enxuto, sem líquido, não é? Sobretudo se, no caso da água, o freio, a aderência dos pneus ao solo acaba se alongando um pouco mais e isso gera um tempo de frenagem superior, que faz muita diferença. Gente, guardem para vocês. Segundos fazem diferença no trânsito. Por isso da importância de não utilizar o telefone, de respeitar as normas e condutas previstas tanto na direção defensiva, bem como também no CTB. Via. Quando a via traz fatores de risco, como buracos, declives acentuados e sinalização desgastada. Ora, você está andando numa via com aclive elevado, ou declive também, então quer dizer aquela via muito alta ou muito baixa que a gente vive, um grau de inclinação, tá? Então a gente precisa ter cautelas. E buracos, né, pessoal? Onde aqui no nosso Brasilzão, sobretudo aqui no estado no qual eu moro, Alagoas, que a gente não encontra eventuais buracos nas vias. Então, por mais que você diga assim, não, mas é uma via asfaltada, tudo bem, mas em algum momento, em algum ambiente, ela pode estar desgastada. E você ser pego numa situação de buraco ali e de forma inesperada, você, por tendência, você vai tentar desviar daquele buraco. Isso pode trazer ou criar uma situação aí de potencial risco. Trânsito. Quando o trecho traz muito movimento, veículos em alta velocidade ou engarrafamento. Aqui na cidade na qual eu moro, existe uma avenida chamada Fernandes Lima. Ela é a mais movimentada aqui da cidade e tende a ser onde o índice de acidentes ou incidentes também são elevados. Haja vista que quanto mais pessoas circulam, mais ações ou em conformidade ou em desconformidade com as normas previstas dentro da direção defensiva a gente tem. E quando há muito desrespeito, aí eleva-se a quantidade de acidentes. Tudo bem? Veículo. Quando o automóvel está com algum componente deficiente, pneus desgastados, sistema de arrefecimento comprometido. Matheus, o que é isso? Gente, é o sistema de resfriamento mesmo do motor, né? A gente tem aí alguns componentes importantes dentro do sistema do veículo e o de arrefecimento é um deles. Inclusive, temos hoje, dentro dos carros muito tecnológicos, a manutenção, né? E, no caso, a orientação por meio do painel de instrumentos da temperatura exata do motor. Havendo elevação, recomenda-se de imediato parar o veículo, verificar o líquido, se não está havendo algum vazamento e etc. Motorista. Quando o condutor está enfrentando algum tipo de limitação física ou emocional, involuntária ou voluntária, com sono, mal-estar, efeitos resultantes de bebida alcoólica, a gente não combina.
Não combina, é uma coisa que não faz sentido algum. Eu não sei o que é que passa na cabeça de uma pessoa que combina bebida com direção. Não, não, mas eu consigo, eu posso. Eu digo sempre aos colegas aqui que a confiança ela é um bicho bem complicado, porque a gente nem pode ter a falta dela. A ausência de confiança ela é um problema, a gente não tem coragem para fazer nada. E o excesso aí é um problema duas vezes maior. É um problema duas vezes maior no caso. Porque quando a gente se julga muito capaz de fazer, aí é que temos um problema. Não, mas eu consigo, sou capaz. Infelizmente, pensem que não é somente a vida de vocês que está em risco, que é extremamente valiosa. Toda vida tem valor. Mas imaginem também que vocês podem debilitar um pai, uma mãe de família, uma criança, um idoso, um jovem, uma pessoa ali que não tem relação nenhuma com a tua irresponsabilidade frente a essa atitude de misturar bebida alcoólica com direção. Bem como também preocupação é excesso ou ansiedade. Gente, está com algum problema, está com alguma dificuldade psicossomática, emocional, física mesmo, de repente está com mal-estar, uma dor de cabeça muito forte, sei lá, sistema digestivo atacando, qualquer coisa que seja, uma falta de ar, uma ânsia, enfim, para o veículo, não procede, pede ajuda a alguém, tá certo? A recomendação é sempre essa. Gente, é um videozinho curto, mas que traz aí alguns conceitos relevantes e que eu tenho certeza que ajudarão vocês aí na caminhada. Por fim, muito obrigado por assistir até aqui. Deus abençoe muito a vida de vocês. Compartilhem, curtam o canal. E para a meditação eu deixo aqui Salmos 29:11, que diz assim: o Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo. E que o Senhor abençoe a vocês muito, que vocês possam ter êxito em tudo aquilo que vocês projetarem aí. Um forte abraço, até o próximo vídeo e muito obrigado.